gosto, ficou muito bonito. Tá com carinha de casa, né? Dá vontade de morar aqui, eu trazer a cama. Mas enfim, eu trago um abraço de toda a minha igreja. Eu congrego na ADVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui em Piabetá. Eu trago um abraço do meu pastor global, que é o pastor Silas Malafaia. Eu trago um abraço também do meu pastor sênior, que é o pastor André Tatagiba. Eu congrego ali em Piabetá. Não temos ainda um trabalho aqui em Petrópolis, mas sou evangelista lá. Mas a nossa agenda está debaixo da anuência da nossa liderança. Eu trago um abraço de toda a ADVEC, pastor, né? E os votos de parabéns também a essa casa. Feliz demais de rever a Mari. Mari é minha amiga de infância, gente. Nós fomos criados junto lá na Igreja Batista. Né, eu fazia muita arte. Ela não contou isso aqui, claro, né? Ela não vai me queimar, né? Mas eu aproveito e me queimo. Né? Eu fazia muita arte, né? Eu era criança muito tranquila, sabe? Né? Quebrei até o braço num retiro de carnaval no sítio da igreja. Mas enfim, é muito bom, minha amiga, te rever. É muito bom rever amigos aqui também, né? Pastores, enfim. E eu venho nessa manhã na certeza de que Deus nos dará, né, a sua palavra viva e eficaz para edificar a nossa vida e a nossa alma. E sem mais delongas, pega a sua Bíblia comigo, por gentileza. Abra ela em João capítulo 15, por gentileza. João capítulo 15. João capítulo 15, verso 1, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo galho que está em mim e que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como o galho que de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como o galho e secará, e os colhem e lançam fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glória a Deus por isso. Eu, meditando nesse texto, vendo que o contexto no qual esse fato, essa narrativa, a narrativa desse fato acontece, é um fato onde Jesus estava na sua mesa e ali estavam os seus discípulos, e muito se discutia o que seria de todos eles e o que seria da missão assim que Jesus fosse ascendido aos céus. Naquele momento ali, no coração daqueles discípulos havia um grande temor e havia também uma grande dúvida do que aconteceria. E eu até entendo esse comportamento desses discípulos, essa ansiedade no coração deles, porque toda novidade, ela gera dúvida e gera medo no coração do ser humano. Você muda de emprego, você tem ali uma certa ansiedade do que pode acontecer, mesmo que você tenha tomado a decisão dessa transição. Todo o processo de transição, ele gera dúvida e gera medo no coração do ser humano, e a gente não pode, de maneira alguma, descartar a realidade do ser humano, embora nós estamos falando aqui em relação a um contexto de reino de Deus, mas inclusive até dentro dos contextos do reino de Deus, é mais do que normal o ser humano ter dúvidas e medos. E naquele momento, no coração daqueles discípulos, havia dúvida e havia medo, porque, afinal de contas, não era uma pessoa qualquer que estava transicionando a sua geografia da terra para os céus. Ali eles estavam falando, estavam se referindo à pessoa de Jesus Cristo.
Aquele no qual o próprio João, no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer que tudo aquilo que foi gerado por causa dele. E ele é o Verbo, e o Verbo é Deus, e o Verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. E mais posteriormente ele também vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse Jesus Cristo que veio na terra para poder nos salvar, para poder redimir a humanidade de seus pecados. É sobre esse Jesus que encontrou aqueles homens dentro de um cotidiano convencional, dentro de uma vida comum, e tirou eles daquela vida convencional para trazê-los a um contexto onde posteriormente eles foram conhecidos como homens que alvoroçaram o mundo. Esse Jesus que mudou a realidade daqueles homens, que mudou a rota da vida daqueles homens, e ele continua fazendo isso até hoje, porque se talvez eu emprestasse o microfone para todos aqui, ou talvez a grande maioria, talvez ficaríamos aqui a tarde toda, ouvindo testemunhos maravilhosos de pessoas que foram alcançadas pelo poder desse Jesus maravilhoso, dentro de um contexto de vida terrível, onde talvez pessoas duvidaram que você fosse capaz de sair daquela realidade, mas através de Jesus você saiu daquela realidade terrível e hoje está aqui dentro. Porque é esse Jesus que faz essa obra na vida do homem. É um Jesus que encontra pessoas improváveis. Gente que não depende de ser o mais erudito, de ser um dos melhores pregadores, de ser o mais douto, o mais estudado, não. Deus ama contar com gente improvável. Então, aquela turma de gente improvável agora teme. Por quê? Porque aquele que os resgatou está indo embora. E eu reconheço que eu também ficaria temeroso numa situação daquela. O que vai ser de mim? Mas peraí, um tempo atrás ele me tirou de um contexto terrível. E agora ele simplesmente me chega e fala, eu estou indo embora. Mas quem é que vai ficar com a gente? Quem é que vai liderar? Então esse assunto, esse clima, essa questão, ela toma conta daquela mesa. E esse não é o sentimento central. Essa não é a cerne da ideia de quando a gente olha para uma mesa onde Jesus está. Porque na mesa onde Jesus está, o que a gente entende? É um tempo de comunhão, de aprendizado. É um tempo que o ambiente, a atmosfera é outra, não é dúvida, não é medo. E Jesus vira e fala assim, gente, vamos levantar. Eu preciso ensinar uma coisa para vocês. E isso aqui eu fico mais apaixonado por Jesus. Por quê? Porque em tudo o que ele fez, ele se dispunha a ensinar as pessoas que caminhavam com ele. Aprenda e entenda uma coisa na manhã dessa festividade, nesse culto de festividade. Jesus nunca vai se furtar nas oportunidades para te ensinar algo, por mais que você tenha convicção de que você entenda muita coisa do que você está vivendo, ou talvez você tenha convicção de que você não tenha nada para aprender. O céu sempre tem uma lição para dar para a gente. O céu sempre tem uma aula para poder nos ensinar a nos desenvolvermos e sermos pessoas melhores. E ali ele encontra uma oportunidade. Só que Jesus vira para aqueles homens, aqueles discípulos, e fala assim, gente, vamos dar uma volta. Ele vira para aqueles homens e fala assim, gente, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Em outras traduções, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é quem planta. Meu pai é o agricultor. Eu confesso para vocês que essa informação dessa narrativa, a priori, não me comunica uma coisa muito incomum. Não me comunica uma coisa muito complexa. Talvez não comunique muita coisa para muita gente que se depara com esse texto, olha para essa narrativa, olha para essa informação e talvez você, por muitas vezes, já olhou para esse texto e não viu nada demais enquanto Jesus chega e fala, eu sou a videira verdadeira. Até o dia que eu olhei para esse texto e me perguntei, qual foi o motivo que Jesus resolveu adjetivar a videira? Porque seria muito mais fácil Jesus virar e falar assim, gente, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Essa informação seria mais fácil.
Essa informação seria uma informação mais direta, mas não. Jesus, por um motivo, resolve dar adjetivo a essa videira. E eu amo quando ele faz isso, porque quando Jesus adjetiva a videira, é porque ele tem alguma coisa para falar sobre esse adjetivo. Porque, irmão, vamos falar sobre regras de consumo. Você sai da sua casa, desejoso de comprar uma camisa do Flamengo. Eu tenho que falar dessa coisa de time, embora eu não seja, mas assim, é porque é a maioria. Então, para tentar comunicar com a maioria aqui. Mas você sai da sua casa para comprar a camisa do seu time de coração. Deixa eu melhorar. Tempo de Copa do Mundo. Você sai da sua casa para comprar uma camisa da seleção brasileira. É óbvio que se você tiver recurso suficiente, você vai querer comprar uma camisa original. Só que a camisa original é 500 conto. Aí, mas você tá com o recurso na mão, vai parcelar no cartão, seja lá o que for, mas você vai lá. Imagine se você chega na sua casa, depois de pagar 500 reais numa camisa e você perceber que ela é falsificada. O que vai acontecer contigo, irmão? Tu vai se irritar, vai sair da graça, vai perder a bênção. Por quê? Porque nós gostamos de adjetivar tudo aquilo que é por nossa posse. É óbvio que a pessoa que não tem condição de comprar uma coisa original, ela vai comprar a segunda linha. Eu não estou aqui para poder debater isso. Eu estou dizendo o seguinte: é natural do ser humano adjetivar as coisas. Irmão, quando eu vou em estádio, é natural. Tu olha a pessoa com a camisa, primeira coisa, nessa camisa é original. Não, essa aqui não é verdadeira. Essa camisa que é verdadeira. Não, essa camisa aqui não é. É normal do ser humano adjetivar as coisas. Quando eu vejo Jesus adjetivando a videira, é porque tem alguma coisa que ele quer ensinar. Numa das aulas de geografia de Israel, do seminário, os professores estavam ensinando o que explica esse adjetivar de Jesus. Por quê? Porque naquele tempo não tinha planta hídrica. Naquele tempo, quando os judeus eles iam comprar terrenos, eles não tinham como descobrir de uma maneira muito fácil se o terreno tinha água ou não. Você pergunta para qualquer pessoa que está construindo a casa própria, você pergunta para qualquer pessoa que trabalha na construção civil, todo terreno que tem recurso hídrico, ele vale muito mais do que o preço de mercado. Você vai comprar um terreno de 200 mil, o terreno não tem água, o preço dele cai, o valor de mercado dele cai. Agora, quando você pega um terreno que a pessoa chega para você e fala assim, tem pena d'água, tem mina, esse terreno ele tem água própria, você não vai depender só de água do imperador, ele tem mina, esse terreno tem água própria, o valor do terreno quase que triplica, porque terreno com abundância de água, ele é super valorizado. Só que naquele tempo você não tinha estudo topográfico, você não tinha uma engenharia para poder aplicar naquele tempo, para poder descobrir antes de você negociar um terreno. Então, qual era a técnica que os judeus usavam para descobrir se o terreno tinha água ou não? Era se a videira que tivesse no terreno fosse verdadeira. Aí você fala, Flávio, mas não explicou muito. Vou te explicar. A videira verdadeira é a videira que dá fruto. A videira que era chamada naquele tempo de videira falsa era a videira que tinha o tamanho da videira verdadeira, ocupava o espaço da videira verdadeira, ela tinha a coloração da videira verdadeira, mas ela não dava fruto. Por que ela não dava fruto? Porque se você vai na feira hoje e você compra um cacho de uva de 200 gramas, um cacho de uva de 200 gramas precisa de 150 litros de água no lençol freático para que ele possa ser gerado. Então, naquele tempo, qual era a forma do judeu descobrir se tinha água debaixo da terra? Era se a videira dava fruto. E é por isso que ela era chamada de videira verdadeira. Então, o judeu naquele tempo, quando queria comprar terreno que tinha água, ele olhava para a videira, não olhava para o terreno. Porque a água que te faz frutificar não é vista, mas ela é percebida pelo fruto que a árvore dá. Aí Jesus vai se intitular como tal. Por quê? Porque ele estava dizendo para aqueles discípulos, eu sou a garantia de que você em mim está mais do que plantado no lugar certo para poder frutificar. Você conectado em mim é a garantia plena de que você vai dar frutos inimagináveis. Você em mim não precisa ficar procurando e cavando terrenos, perdendo seu tempo por aí, porque você em mim é a garantia de que eu vou fazer você automaticamente frutificar. Eu vim na manhã desse dia dizer para você, nessa festividade, que a tua frutificação na tua história será algo inevitável.
Não tem como combater aquilo que o céu já determinou. Porque se você está conectado na videira verdadeira, o ato de frutificar não depende somente do teu esforço, já está na essência daquele que te plantou. E por muitas vezes a gente anda de um lado para o outro preocupado. Ou por que certos resultados não acontecem? Ou por que certas situações não desatam? Cadê o meu amigo do piano, do teclado? Cadê ele? Ele está por aí? Me ajuda aqui, irmão. Deixa eu te usar em nome de Jesus. Pega nesse piano aqui, por favor. Mas não vou cantar não, tá, gente? Fica tranquilo, que o povo já está percebendo que está com a cara rachada, né? Aqui, né? Uma vez chegaram para mim na igreja e falaram assim: nós vamos montar um coral. Você é o quê? Tenor? Eu falei: eu sou terror. Cantar não é comigo, até tento, né? Tanto que eu fiquei fazendo uma mímica ali para não atrapalhar, senão até atrapalha. Mas enfim, irmão, olhe para mim. Dá um lá menor, por favor. Só com dó. Vai, joga dó. Isso. Dá uma travada. Eu vi no YouTube, eu não sei tocar não, gente. Tu acha que eu toco, irmão? Eu não canto, eu vou tocar. Eu vi essas notas lá no YouTube, eu gostei. Faça a cama nesse negócio. Gostou, né? Olha pra mim. Às vezes a gente caminha durante uma vida inteira questionando por que a gente não frutifica. Por que certas coisas não acontecem. Mas talvez hoje se abre na tua história uma oportunidade de você fazer uma autoanálise em relação à geografia que você está plantado. Porque sonho plantado no lugar errado não tem como frutificar do jeito certo. Projeto plantado no lugar errado, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: pare de querer vislumbrar as belezas do terreno, porque a água que te faz frutificar não é visível. Talvez Deus esteja te colocando, te conduzindo a terrenos que talvez você olhe para eles não são muito atrativos, porque terreno aparentemente é quase tudo igual, porque o ouro do terreno, que é a água, não está por cima, está por baixo. Água por cima de terreno não gera fruto em árvore nenhuma. A água que faz a árvore frutificar é aquela que ninguém vê. E por muitas vezes nós queremos resultados visíveis por métodos visíveis. E aqui Jesus está dizendo: o fruto é visível, mas o método é secreto entre eu e você. Deixa eu te dizer uma coisa na manhã desse dia: Deus não precisa te mostrar os métodos que Ele está operando na tua história, e também não precisa dar satisfação para ninguém. O que interessa é que os teus frutos serão visíveis por gente que acredita, gente que não acredita. Quantos talvez olharam para essa igreja e para essa obra 61 anos atrás e deram como certo: não vai crescer, não vai se desenvolver, e há mais de meio século essa igreja frutifica, salva a vida, tira a gente do inferno, manda a gente para o céu. Essa igreja está de porta aberta, está mais linda do que nunca, está com uma membresia maravilhosa. Quantos apostaram que essa obra não ia frutificar e que ela não iria frutificar e não iria prosperar? Mas aquele que plantou essa igreja no terreno certo garantiu os frutos dela. Ele garantiu. Tudo que você precisa entender nessa manhã é que o resultado dessa casa é o nosso. Vou falar mais uma vez: o resultado dessa casa é nosso. Como assim é nosso? Aquilo que Deus fez nessa casa, Ele faz na nossa. Eu vou fazer você frutificar, independentemente se acreditaram ou não, independentemente se apostaram ou não, independente de ter plateia favorável ou não. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não depende de ambiente, de plateia favorável para fazer o que Ele já determinou. A questão é o seguinte: Ele determinou um tempo de frutificação, mas qual é o lugar que nós estamos plantados? Porque não adianta, é impossível querer frutificar num ambiente que não tem água. Mas Flávio, aqui me parece melhor, aqui tem uma aparência melhor, aqui tem um jeito melhor, mas será que tem água? Porque quantos de nós estamos em lugares frondosos, estamos em lugares que visivelmente são atrativos, seja emprego, seja
relacionamento, seja o lugar onde mora, seja o lugar onde for. Quantos de nós somos ludibriados por belezas de terrenos que são secos? E às vezes a gente olha para nossas mãos e não vemos os frutos que nós sabemos que temos condições de render. E nós olhamos para esse texto e nós vemos Jesus dizendo: sem mim você não consegue fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter sucesso em muita coisa na tua vida, porque tem coisa que o dinheiro compra, tem coisa que o network, que o acesso resolve, tem coisa que um bom nome na praça traz a realidade, como não? Claro que traz. Agora tem coisa que só o céu tem poder para fazer. E a gente precisa aprender a se sujeitar às deliberações do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele aqui está garantindo. Tu pode tentar fazer tudo na tua vida, mas sem mim nunca vai ser a mesma coisa, porque sem mim nada podereis fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele estava lhe dizendo: por mais que eu vá embora, eu vou deixar um poderoso com vocês, eu vou deixar o Espírito Santo. E ele foi prometido em Atos capítulo 1 verso 8: e recebereis poder, que há de vir sobre vós, para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto aqui em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ele nunca prometeu solidão, ele sempre prometeu companhia. Mas para refrear o medo daqueles homens, ele vai dizer: fiquem tranquilos, porque aquele que está comigo, por mais que eu seja ascendido aos céus, eu nunca deixarei de estar com vocês. Nós estaremos conectados e você vai frutificar. É por isso que ele vai dizer: a frutificação daquele que está comigo é inevitável. É inevitável. Independente do tempo, da estação. Porque ele é o dono de todas as coisas. Ele já garantiu ter água o suficiente para fazer frutificar. Mas ele vai continuar. E ele chega e fala assim: mas aquele que dá fruto. Não estou falando do que não dá. Ele vai falar assim: e aquele que dá fruto, esse eu corto. Tem uma tradução, se eu não me engano, é a Deik, que é só a revista, que ela vai dizer assim: este eu podo. Essa tradução mexeu comigo. Porque a bem da verdade é que toda árvore frutífera eu só podo quando ela me apresenta um risco. Mas ele não vai falar sobre riscos aqui agora. Ele vai falar sobre frutificar ainda mais. Aí ele vira e fala assim: essa árvore que dá muito fruto, essa eu podo para que dê ainda mais frutos. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava no governo e eu recebi uma missão de ficar 3 meses na Defesa Civil para organizar umas situações lá no setor administrativo. E no último dia eu já tinha arrumado tudo, o computador já estava zerado, a missão já tinha sido feita. E um amigo que fazia poda de árvore virou para mim e falou assim: Flávio, eu vou sair para podar mais árvores agora, tu tá de bobeira aí? Tu tá afim de comigo? Eu falei: eu nunca vi um processo de poda de árvore, eu vou. Aí eu me lembro, meu amigo tecladista aqui, ele fez um rapel e começou a podar a árvore toda. E eu ali de baixo vendo ele fazer aquela poda toda e achando um trabalho interessante, embora eu não faria, com tamanho de altura, mas eu estava admirando o trabalho dele. Só que teve uma hora, quando ele estava acabando, que ele cortou um galho que estava na minha direção, na minha linha de visão. Aí, pastor, eu olhei aquela situação e eu vi que a árvore estava liberando uma seiva, tipo um melzinho. Aí eu sou enxerido. Eu tasquei a mão ali e fiz assim, ó. Cheirei. Voltei no jardim de infância, cheiro de lápis de cor, Faber-Castell, cheiro de madeira gostoso. Eu fiquei cheirando aquilo. Aí ele desceu do rapel. Aí ele falou assim: Flavinho, não tem jeito, né? A árvore chora. A árvore chora porque ela não entende que eu estou podando para não deixar ela morrer. Aí eu falei: tá aí. É isso. Jesus não poda para me ver perder. Jesus me poda é para não me ver morrer. Existem perdas na nossa vida que a gente acredita que é o ponto final da nossa história. Eu vim pregar amanhã desse dia para pessoas que perderam também. Talvez você perdeu coisas
coisas que você imaginava que você nunca perderia. Talvez você se questione até hoje, aonde estava Deus quando você perdeu aquilo que você perdeu. Seja uma empresa, seja um grande amor, seja um veículo, seja um bem, seja recursos, seja o que for, mas talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que se sentiram injustiçadas pela vida, porque sentiram e viveram perdas que não tiveram controle para poder segurar aquilo que decidiu ir embora, ou aquilo que precisava ir embora. Mas essa é uma palavra de consolo para a tua alma no dia de hoje. Jesus te poldou para não te ver morrer, porque é melhor te ver perder e te ver chorar do que te ver morto amanhã e sem solução para poder te levantar a vida mais uma vez. Aquela árvore, aquela explicação que ele me deu, ele falou assim: Flávio, a árvore chora porque ela não entende que eu estou podando para ela não morrer. E é assim que o céu faz com a gente. Ele permite perdas para que a gente não se perca, permite perdas para que a gente não morra, permite perdas para que a gente não se perca na própria vida, na própria caminhada, na própria vivência. Deixa eu te dizer uma coisa, ele vai dizer: aquele que dá fruto eu podo. Irmão, a gente se perde também no tempo do sucesso, a gente cai também no tempo do sucesso, a gente se perde também quando tudo está dando certo. Mas ele sabe que tem sucessos que vem para derrubar, tem êxito que vem para arrebentar com a gente. Então deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não esteja vivendo o pior momento, mas talvez você está vivendo o melhor momento da tua vida e tudo foi por água abaixo. Deus me trouxe aqui com uma palavra de consolo para a tua história. Ele te podou porque ele sabia o que ia acontecer lá na frente, mas fica tranquilo, porque ele está garantindo que a árvore que ele poda, que dá fruto, ela vai dar mais fruto ainda. Então poda não é o ponto final da história. A poda é uma vírgula para ressignificar o nosso ecossistema de vida. A poda não é o final da vida, não é o ponto final. A poda é uma vírgula porque ele ressignifica a nossa história para fazer com que a gente frutifique ainda mais. Sabe o que eu acho incrível? É que eu nunca vi um pé de abacate da maçã. Eu nunca vi um pé de pera da uva. Porque o fruto sempre acompanha o DNA do galho que está conectado com a árvore. Eu nunca vi galho de maçã da pera. Não tem como. Porque todo fruto acompanha o DNA de sua árvore. Se Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e para eu frutificar eu tenho que estar conectado nele, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que você frutificar vai falar o nome de Jesus. Tudo que você frutificar vai gerar glória ao nome de Cristo. Tudo que você frutificar vai dar honra e glória ao nome do Senhor. Tudo que você frutificar vai louvar o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai restaurar a tua empresa porque ela vai glorificar o nome do Senhor. Deus vai restaurar a tua vida, teu ministério. Deus vai restaurar a tua vida por completo. Não é por conta daquilo que somente você merece, não. Mas é porque os nossos frutos têm o DNA de Cristo. Então o DNA daquele que nos plantou no lugar certo. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes muitas coisas não frutificam na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos, infelizmente, por muitas vezes, gerando frutos e esquecendo do DNA daquele que nos formou. Mas aqui Jesus vai garantir, fica tranquilo, porque aquele que está conectado em mim vai gerar frutos que falarão da minha essência e do meu nome. São 61 anos frutificando o nome de Cristo nessa comunidade, nessa cidade. A palavra de Deus na manhã desse dia é para que prossigamos frutificando, conectados na videira verdadeira, porque mais de 61 anos virão. As próximas festas, 75 anos, 100 anos, 150 anos, desta casa, dessa igreja linda, frutificando os frutos que falam da essência de Cristo. A palavra de Deus na manhã desse dia é que são 61 anos frutificando os frutos que carregam o DNA do céu. E essa obra não vai parar e ela conta com você para continuar prosperando. Se preparem, porque o melhor tempo de suas vidas e o melhor tempo dessa casa começa por agora. Eu creio na autoridade de Cristo Jesus. A
continuar caminhando e crescendo e frutificando para a honra e glória do Senhor Jesus. Independente, talvez, das perdas que individualmente sofremos, mas que agora, saindo da coletividade, retornando na individualidade, talvez você chegou aqui nessa manhã de festividade. A festa da igreja está linda, a obra está linda, a membresia é linda, o louvor foi lindo. A palavra não sei, mas tudo lindo. Mas talvez aqui dentro, só Deus sabe. Talvez eu esteja pregando na frente de pessoas que estejam enfrentando situações terríveis. Talvez você veio aqui na igreja nessa manhã e só Deus sabe como é que está teu coração, como é que está tua alma. Talvez muitos deixaram a lágrima naquela porta e mascararam o sorriso para entrar aqui na casa de Deus. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus para liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai frutificar de maneira abundante e infinitamente maior do que você um dia já frutificou. Você não terá saudade dos tempos que passaram, porque os tempos que virão serão infinitamente maiores do que aquilo que se foi. Você vai olhar para os tempos passados como um tempo de aprendizado, mas nunca como um tempo que você frutificou mais, mas como um tempo que você frutificou e que hoje você frutifica infinitamente mais, porque você teve o poder de ressignificar as podas que você viveu. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Dá uma olhada para as suas mãos. Olha, faz assim com as suas mãos. Olha para ela. Não olha para mim, não. Olha para as suas mãos. Talvez, se eu te perguntasse quais são os frutos que você está vendo aí, talvez você não tenha muita coisa para me dizer, ou para dizer para si mesmo. Talvez seja um tempo que você esteja olhando para a sua vida e dizendo: eu não tenho frutos hoje para poder apresentar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que esse não é o ponto final da tua história. Que há um tempo reservado para você, para que haja uma frutificação infinitamente maior do que o que você imaginou. E talvez você entrou aqui nessa manhã vendo o tempo passar, os meses se passam, os anos se passam, e as coisas que você projetou não aconteceram. Os sonhos ainda não se tornaram realidade. Os projetos ainda não saíram do papel. E Cristo está dizendo para você na manhã desse dia: eu estou te replantando no lugar certo na manhã desse dia, porque eu vou fazer você frutificar de uma maneira abundante que você nem imaginou. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios capítulo 3, verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Você não vai frutificar por tudo o teu talento, você vai frutificar porque o poder de Deus vai se manifestar na tua história. Você não vai frutificar porque você tem um rostinho bonito ou porque você tem recurso. Você vai frutificar porque através da ação do poder de Deus na tua vida vai te fazer frutificar abundantemente, a ponto de todos se surpreenderem que Deus é Deus na tua história e na tua vida. E talvez tudo que você precisava para virar uma chave na tua história era de entender o contexto dessa palavra. Você está plantado no lugar certo e a tua frutificação abundante será inevitável. Mas você chegou aqui nessa festa de 61 anos e dentro do teu coração sem muita coisa para comemorar, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: essa frustração dará lugar para a alegria, essa frustração dará lugar para a felicidade, essa frustração dará lugar a um tempo onde a ação de Deus na sua vida vai te fazer dar mais frutos ainda. Que esses 61 anos dessa linda igreja sejam um marco na tua vida e na tua história, que vire uma chave na tua vida e ressignifique a geografia dos seus projetos, dos teus sonhos, de tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Porque hoje é o tempo de sermos colocados
no lugar certo, no lugar onde tem água o suficiente para fazer a gente frutificar. Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai viver o melhor tempo da frutificação da tua vida a partir de hoje. Essa festividade vira uma chave na tua vida. Essa festividade abre uma porta na tua história. Essa festividade muda a tua vida, ressignifica a tua geografia, a geografia dos seus sonhos e projetos. Essa festividade foi determinada por Deus para te encontrar no lugar da frustração e te transportar para o lugar de abundância. Essa festividade é um divisor de águas na tua história. A tua vida nunca mais será a mesma depois da manifestação do poder de Deus através dessa palavra. Se prepare para contar os melhores testemunhos da sua vida e ver frutos sendo gerados de maneira abundante. Flávio, essa pregação falou comigo, essa palavra falou comigo. Bota a mão no seu coração, eu preciso orar por você. Deus, em nome de Jesus, da minha direita à minha esquerda, onde tiver um coração contrito e quebrantado, a tua palavra diz que esse coração o Senhor não despreza. Meu Pai, olha a alma. Meu Pai, esmiuça o coração desse homem e dessa mulher, daqueles que nos assistem, Senhor, que estão desesperados, Senhor, necessitando de respostas, necessitando de uma providência, necessitando de uma provisão que só o céu tem poder para fazer. Meu Deus, o Senhor abre porta onde não tem. Meu Pai, o que é uma porta? Para o Deus que abriu o mar vermelho, para o Deus que ressuscita mortos, para o Deus que tira o pecador do lamaçal do pecado. Meu Pai, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus do agora e o Deus do já. Meu Pai, nós invocamos a manifestação da Tua glória e da Tua presença na vida de cada um aqui. Senhor, que Teus filhos vivam, meu Pai, o melhor tempo de suas histórias a partir do dia de hoje. Meu Pai, que este aniversário de 61 anos seja o marco de um nascimento de sonhos, projetos e ministérios aqui na manhã desse dia. Que Teus filhos tenham, meu Pai, a sua história mudada. Meu Pai, frutifica, meu Pai, esses estudos. Frutifica, meu Pai, essa empresa, esse trabalho, meu Pai. Traga o batismo de ideias, Senhor. Traga ideias que ninguém teve. Inspira mentes e corações aqui, meu Pai. Projeta Teus filhos para o lugar da frutificação. E que esses frutos glorifiquem o Teu nome. Que essas ideias glorifiquem o Teu nome, porque eles terão o Teu DNA, Senhor. Eles terão a Tua identidade, Senhor. Nós estamos conectados em Ti. Nós não abrimos mão da Tua presença. Não abrimos mão de estar no Teu lugar. O Senhor é o nosso lugar. O Senhor é a nossa geografia. E nós frutificaremos os frutos que o Senhor vai nos nutrir. Na manhã desse dia, que venham mais 61 anos sobre essa casa, de frutificação, de avanço, de conversão de vidas, de discipulado, de salvação de almas. Meu Pai, abençoa a vida do pastor Cid, abençoa a equipe pastoral dessa casa, abençoa a liderança dessa casa. Meu Pai, visita, meu Pai, a necessidade dos Teus filhos. Entra com a Tua providência, resolve o que o dinheiro não resolve, resolve o que o remédio não resolve. Meu Pai, traga, Senhor, a manifestação da Tua glória sobre a liderança e sobre a membresia dessa igreja, sobre os obreiros que servem nessa casa, no som, na administração, na limpeza. Meu Pai, entra com a Tua providência, visita a casa de cada um, liberta familiares que estão no vício, liberta familiares que estão na depressão. Meu Pai, liberta do espírito da morte, do suicídio, síndrome do pânico, depressão. Entra nessa casa, meu Pai, e faz uma obra extraordinária lá. Eu creio no Teu poder. E eu creio que vidas que recebem orações dentro dessa casa, hoje estão sendo alcançadas pelo Teu amor e pela Tua mão.
Deus, tu és Deus de livramento. Meu Pai, fecha a sepultura, livra da morte, meu Pai, esse parente, esse filho, esse irmão, esse sobrinho, essa sobrinha. Traz um livramento, Senhor, porque eles também são frutos que estão sendo gerados aqui e glorificarão o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sustentou essa casa, meu Pai, 61 anos, Senhor, frutificando, de pé, sustentando os obreiros, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ah, Senhor, que dia bonito que o Senhor nos deu. Até o dia resolveu festejar com a gente, meu Pai. Até o sol veio aqui iluminar, Senhor. Que dia lindo que o Senhor nos deu. Que presente o Senhor nos deu. Até a natureza festeja com a gente na manhã desse dia. Os 61 anos dessa casa. Muito obrigado pelo sol, muito obrigado pelo verde, muito obrigado por tudo, por cada um que está aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, e que nossos frutos tenham sim o teu nome, que glorifiquem o teu santo nome, e que eles manifestem o teu poder e a tua glória na nossa vida, em nome de Jesus. Meu Pai, eu sinto a manifestação da tua presença aqui, Senhor. Eu sinto a tua graça aqui, meu Pai. Não dá nem vontade de parar de orar, Senhor, porque nós te sentimos aqui nessa manhã, porque tem vidas aqui que voltaram a sonhar, tem vidas aqui voltando a projetar, tem vidas aqui sendo mudadas. Ah, Senhor, tu é maravilhoso. Manifesta o teu poder nessas vidas, e que eles vivam o extraordinário, o extraordinário, o extraordinário. Que o extraordinário se manifeste na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, olhem para mim. Eu prometo que eu não passo de 5 minutos, mas eu sou um evangelista e eu não posso deixar